Olá, começa agora mais um Sem Edição. Hoje é sexta-feira, dia de repassar a semana com o Carlos Graeb. Graeb, tudo bem? E que semana, hein? Olá, hein, Silvio? Semana surpreendente, né? Dessa vez foi surpreendente mesmo, né? As notícias se atropelando, Se né? atropelando. Então vamos começar por uma das principais delas. Hoje a comissão do impeachment no Senado aprovou a continuidade, né, do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff por 15 votos a 5. Isso eram favas contadas, favas, né, Graeb? contadíssimas, Agora né? é aguardar a quarta-feira, dia 11, quando o plenário deve deliberar pelo afastamento dela por 180 dias. Né? Exatamente. Bom, como você disse, favas contadíssimas, né? Todo mundo sabia que esse seria o desfecho. Todos os placares que nós temos, que outros jornais faziam, já mostravam que não haveria surpresa, né, na aprovação do relatório. Foi uma semana de discussões um tanto quanto chatas no Senado. Né? Um festival de bate-boca, né? Um festival de bate-boca. Como disse o Humberto Costa, né, parlamentar petista, aquilo lá foi uma espécie de rito de passagem. Todo mundo já sabia no que ia desaguar. Mas eu continuo achando que foi importante, porque o relatório do Anastasia foi bom. O Anastasia foi muito atacado, né, por ser tucano, ou seja, faria um relatório com parte PRI. Agora, ele obrigou o próprio José Eduardo Cardoso, né, advogado-geral da União, a reconhecer que ele fez um voto técnico. O José Eduardo Cardoso disse isso. Preciso reconhecer e parabenizar aqui o meu colega, deputado Anastasia, porque ele se ateve aos dois temas que embasam juridicamente o pedido de impeachment, que são as pedaladas e os decretos suplementares, né, que a presidente Dilma assinou, aumentando os gastos do governo, né? Então ele teve que reconhecer que era técnico. Ele falou, olha, tudo bem, foi técnico, discordo de todas as conclusões, mas preciso reconhecer isso. E o José Eduardo Cardoso discorda, eu concordo. Não só acho que foi técnico, como acho que foi ali, olha, pôs o dedo na ferida. Principalmente no que se refere, né, eu ainda insisto, a gente deve eternizar essa frase, esse bordão da Dilma. Você vai sentir saudade do Dilmês. Eu vou, o Dilmês que vai ficar, né? A única coisa que a Dilma vai deixar é o no que se refere, né? No que se refere à discussão dos decretos, que são até mais importantes do que as pedaladas, porque ali é a digital da Dilma. Ela tinha que assinar aqueles decretos. E daí o que a Anastasia mostrou? Que ela assinou esses decretos em junho e agosto, quando o governo já estava em processo, há bastante tempo, de revisar a sua meta fiscal, que no começo do ano era de superávit de quase 115 bilhões de reais. Ali por agosto, quando ela assinou o último decreto, eles já estavam falando, olha, se tiver superávit vai ser de 5 bilhões de reais, de 115 para 5. E nós sabemos que acabou o ano com déficit de quase 52 bilhões de reais. Então o que ele disse, olha, a presidente sabia qual era a situação fiscal no momento em que ela assinou aqueles decretos, sem pedir autorização ao Congresso, que era o que ela precisava fazer. Então, eu acho que os argumentos são matadores nessa fase do processo. Eles mostram que havia uma situação no governo que já mostrava que não teria dinheiro para fechar o ano, que a presidente sabia muito bem que ela não podia assinar aquele negócio. E tá aí, vamos julgar a presidente. O que eles fizeram foi aceitar a denúncia agora. Vamos julgar, vamos ver, vamos em frente. Há motivos para que esse processo vá em frente. Então, foi chato, foi ficar favas contadas, rito de passagem, chame como quiser, mas reforça mais uma vez o fato de que houve sim uma responsabilidade fiscal. E na quarta-feira, dia 11, também é muito provável
praticamente certo que o plenário vai deliberar pelo afastamento dela, porque o quórum necessário é a maioria simples. Simples. Né? Então, e todos os placares, inclusive Também. do site de Veja, apontam que há número suficiente, há votos suficientes para abrir. A grande questão aí, Graeb, talvez seja se mais ou 54 senadores ou mais, né, deliberarem pelo afastamento dela, o que seria um termômetro de que uma futura votação, aí sim o julgamento meses, né? Daqui a 180 dias, selaria o destino dela. Exatamente. Né? A queda de braço agora entre governistas e oposicionistas é justamente para que a votação na quarta-feira fique o mais próximo ou mais distante possível, né? Dependendo do lado que você está brigando, dos 54 votos necessários, né? Os articuladores políticos do governo, Palácio do Planalto, o que ainda resta deles nessa altura do jogo tem isso como um grande sonho, grande meta, que é chegar lá e não 50 votos ou menos. Na verdade, até a semana passada falavam em 41, 42 votos. É isso na maioria simples para abrir, né? Exato. Mas agora já há gente falando em 50. Isso, exatamente. Certo? Então, quer dizer, parece que há uma tendência de crescerem os votos já neste primeiro momento. E aí o sonho do governo é que isso estanque em algum momento. Exatamente. Né? Bom, paralelamente, Graeb, lá na Câmara, né? Na verdade no Supremo Tribunal Federal, mas uma decisão que diz respeito ao presidente da Câmara. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do presidente da Câmara, finalmente, Eduardo Cunha. Essa foi a grande história da semana, né, Silvio? Essa é a história que realmente tem repercussões que ainda são difíceis da gente saber quais serão, né, e tudo mais. Foi uma medida extraordinária, como disse o próprio Theory. Os bastidores do julgamento são interessantes também, né? Por que na madrugada, né, de quarta para quinta-feira, o ministro Theory Zavascki resolveu passar a noite em branco, redigir 73 páginas de relatório, de voto, na verdade, né, não de relatório. Um processo que já estava no Supremo desde agosto do ano passado, aguardando muito tempo. Decisão, né? E daí, nessa madrugada, ele saiu correndo para... Bom, parece... Porque havia o pedido da PGR de afastamento do Eduardo Cunha, certo? E foi sobre isso que o Supremo deliberou. Mas havia também um segundo pedido de afastamento do Eduardo Cunha, esse por um outro instrumento, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi uma ação que foi impetrada pela Rede, pelo partido, né, da Marina Silva. Chegou essa semana ao Supremo, né? E na terça-feira, o Marco Aurélio já queria pôr para votar. E o Lewandowski falou, vamos pôr para votar. Então, em 2 dias, essa ação que tinha acabado de chegar, saiu do nada e ia à votação. Daí, explicações variadas. O Theory se sentiu... sentiu que ia ser atropelado, né? Sentiu que ia ser atropelado, porque iam dizer que ele tinha sentado sobre o processo, que já estava lá desde agosto com ele, por que não deu a decisão? Então, Theory falou, não, preciso dar uma resposta. Lembrando que o Theory, na semana passada, a gente falou disso no programa, tinha chamado o Supremo já as falas, falando, precisamos deliberar sobre este assunto. Foi ele que soou o apito de alarme, né? Então não é verdade que o Theory estava dormindo. Ele estava, ao que tudo indica, negociando, conversando com os outros ministros, porque ele estava antevendo que era uma decisão do Supremo que ia interferir sobre o comando do Legislativo. Então, inevitavelmente, viria aquela história de o Supremo interferindo sobre a Câmara, né? Então, não é exatamente que o Theory estava dormindo sobre o processo. Ele estava articulando para ver se havia chão firme para tomar uma decisão difícil. Então, talvez não tenha sido exatamente só isso que tenha levado ele a correr com o voto.
há uma outra história rolando, né? Que é de que a ação da rede continha ali era um cavalinho de Troia, que dentro dela tinha uma discussão secundária que poderia levar a uma decretação da nulidade de todo o processo de impeachment, né? A ação da PGR não falava de nada disso, mas a ação da rede falava. Porque o Eduardo Cunha, tal. Então, há quem diga também que o Teori se antecipou e correu, passou a madrugada em claro, para impedir que essa discussão acontecesse nesse momento. Imaginou, né? Que perigo. Que perigo. Um bastidor muito interessante, né? Super. Né, Silvio? Bom, Grebe, mas ocorre que, tão logo o Eduardo Cunha deixou a sala da presidência da Câmara, sentou-se na cadeira o senhor Valdir Maranhão, um deputado do PP, Partido Progressista do Maranhão. Bom, e parece que o presidente interino da Câmara está tão enrolado, ou é tão enrolado quanto o seu antecessor. Não é isso, Pois Greg? é. Atuava ali como uma espécie de um secretário de luxo, de um doleiro. A gente acaba de publicar essa reportagem no site, uma reportagem da sucursal de Brasília. Do Rodrigo Rangel. Do Rodrigo Rangel, que traz ali áudios, inclusive, né, do nobre congressista... Do baixo clero, Valdir Maranhão. Valdir Maranhão. Vamos mostrar a foto vamos mostrar do Valdir áudio, Maranhão? Vamos mostrar a foto do Valdir Maranhão primeiro, que ela já explica muita coisa. Olha só. Lembrando, Grebe, até antes de colocar o áudio... Olha que olhar astuto, não é, Silvio? Antes da gente colocar o áudio que já está no ponto. Lembrando que o senhor Valdir Maranhão, ele dizia que ele votaria pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E ele foi um dos parlamentares que passou pelo Hotel Golden Tulip, onde o senhor Luiz Inácio Lula da Silva havia reservado quartos e fazia negociatas a céu aberto, e voltou para a Câmara. Ao retornar, anunciou que votaria contra o impeachment, como votou. Então vamos lá, vamos acompanhar o áudio agora. Bom dia, amigo, tudo bem? Tudo bem, irmão, bom dia. Você estava com o prefeito Maurinho? Deixa eu te dizer, ele vai estar comigo... Estive com ele ontem e ele vai estar hoje à noite aí, viu? Eu vim a São Paulo. Eu precisava me encontrar com você e com ele. Ok, eu organizo, viu? Você organiza para hoje à noite, sem falta? Ok. Eu saio daqui umas 3 horas, ao chegar eu te ligo pra gente articular, viu? Porque estou com uma pessoa que tem um negócio para receber lá, e parece que o negócio é grande e a gente consegue fazer um negócio bom aí. Ok. Uma merenda aí que o cara fornece lá, merenda escolar. Isso. Você está sabendo? Eu estou sabendo. Não, o aí cara chegando tá... a gente articula. O cara tá na minha mão aqui, pô, a gente consegue resolver isso. Tranquilo, viu? Tá bom, então. Tá. Falou, tá, te aguardo. Para usar a palavra da moda, né, Silvio? É aquele diálogo republicano, né? Minha nossa, é aquela merenda, Greg. Merenda. Prefeitura, sabe? Os caras querendo... Que sujeito, né? Os caras querendo tirar um dinheirinho de uma negociação de merenda. As pessoas falam, por que é baixo clero? É isso, são os deputados que chegam à Câmara, vindo lá dos rincões e fazendo a pior tipo de política possível. Deputados, na verdade, sem representatividade nenhuma. Pois é, né? E o pior é que levam a Brasília as péssimas práticas adotadas nesses rincões, né? Nessas prefeituras onde a gente sabe que tem desvio de dinheiro, por exemplo, de merenda. Ou então vão a Brasília aprender tecnologia boa para aplicar levar de volta, nos redutos, né? Só para... eu não disse o nome do doleiro. O doleiro se chama Fayed Trabulsi. Na verdade, era um esquema paralelo ao do Alberto Youssef. Ele é amigo do Alberto Youssef, né? E funcionava como uma espécie de braço auxiliar do Youssef em transações que precisassem ser feitas. No entanto, essa história do Maranhão não tem nada a ver com a Operação Lava Jato.
É uma outra operação que se chama Operação Miqueias, certo? Que foi encabeçada pela PF e pelo Ministério Público do Distrito Federal e que tentava desbaratar uma quadrilha que vendia títulos podres, certo? Para fundos de pensão, para investidores. Era essa a tramóia principal. A principal tramóia era isso. Os caras vendiam títulos, pegavam o dinheiro e onde é que entrava o nobre deputado? Na aproximação da quadrilha com os fundos que eventualmente iam comprar aqueles títulos. Então, cada vez que ele conseguia um cliente para a quadrilha, vamos dizer assim, ele recebia lá o seu pichuleco, certo? Então, embora o Doleiro tenha uma ligação ali com o Youssef, nada tem a ver com a Lava Jato, é um outro esquema. É um esquema menor, é um esquema localizado e tudo mais, mas mostra o tipo de parlamentar que é o senhor Valdir Maranhão, que também está implicado, aí sim, no Petrolão. O nome dele apareceu também no Petrolão. É um dos deputados. Aliás, Grebe, o PP, o Partido Progressista, é o deputado que... É o partido que mais... Vou usar aqui um verbo, mais forneceu exatamente, parlamentares pro... Então, quer dizer, agora nós temos o Valdir Maranhão implicado no Petrolão e temos, nesse caso da Operação Miqueias, uma história que já vem correndo há 2 anos, e está aí com os áudios para a gente ver qual é a balada do senhor, do novo presidente, quer dizer, do presidente em exercício, na presidente verdade, interino. né? Interino, mas né? que ainda pode ficar um bom tempo na cadeira, a depender, e aí acho que esse é o último ponto para a gente tratar no capítulo Eduardo Cunha, a depender qual vai ser o desfecho do pedido de cassação de mandato do Cunha, ou a renúncia, algo que hoje desenha-se improvável. Quem conhece Eduardo Cunha sabe que é improvável, né? Porque que benefício poderia trazer a renúncia ao Eduardo Cunha hoje? Parece que até alguns correligionários dele dizendo que ele deveria renunciar, porque se ele renunciasse agora, ele ainda teria força para comandar o processo de eleição de um novo presidente do seu sucessor. Então, quer dizer, se ele renunciasse agora, quando as coisas ainda estão quentes, ele ainda conseguiria eleger um sucessor. À medida em que passa o tempo e que ele vai ficando lá escanteado, talvez ele perca a força. Né? A questão da renúncia também tem um pouco a ver com a inelegibilidade, vamos dizer assim, para o futuro. Não sei se ele está preocupado nessa altura do campeonato em mandatos ou não. Acho que ele está mais preocupado com a Lava Jato mesmo. Certamente. Mas se ele for cassado, ele vai ficar inelegível. Né? São duas coisas, né? Uma coisa é ele renunciar à presidência da Câmara. Sim. Certo. A outra é o mandato. A outra é o mandato. Né? Se ele renuncia ao mandato, ele perde o foro privilegiado, ele vai para a alçada do Sérgio Moro. E daí... Daí também é digamos que essa também é uma ferramenta de barganha que ele tem. Porque um Eduardo Cunha, como delator, né, no contexto da Lava Jato, assusta muita gente. E como? Certo. Inclusive do partido dele. Inclusive do partido dele, inclusive do futuro presidente. O partido do futuro presidente, certo? Então, quer dizer, ele tem como ferramenta de barganha dizer, olha, eu posso me transformar a qualquer momento num verdadeiro homem-bomba, né? E a gente sabe que o Eduardo Cunha é capaz desses gestos meio kamikazes, né? Ele cai atirando, né? Então, apesar de afastado e tudo, ele ainda continua detendo algumas cartas na manga para continuar influindo no processo político, né? Eu queria só voltar um pouquinho atrás na discussão sobre do Supremo, Silvio, que eu acho que são algumas observações que é importante fazer, né? Dada a excepcionalidade da decisão, nunca antes o Supremo tinha suspenso, né? Tinha suspendido, desculpem, não só o mandato de um parlamentar, né? Mas ainda de um parlamentar que estava exercendo a presidência da Câmara, né? Isso se deu com 2 argumentos.
Um argumento que tinha a ver com o fato de que ele estava abusando de poder e estava, de fato, interferindo na investigação, né, que havia contra ele, certo? São lá 11 situações apontadas pelo ministro Teori que mostram, né, o abuso de poder, as tentativas de intimidação, tudo que o Eduardo Cunha fez que era incompatível, né, com o cargo dele. O segundo argumento para afastamento é que ele tinha entrado na linha de sucessão. E daí eles fizeram uma interpretação da Constituição. Não há previsão específica, né, dizendo que, olha, está aqui, esta norma da Constituição ou da lei tal nos permite afastar o presidente da Câmara dos Deputados. Eles tiveram que interpretar a Constituição. Daí eles disseram, olha, se a presidente Dilma Rousseff está sofrendo um processo de impeachment, né, se ela vai se tornar ré e por isso vai ser afastada, como é que a gente pode ter alguém que já é réu no Supremo assumindo no lugar dela, né? Então, quer dizer, se o presidente eleito, tornando-se réu, não pode ficar na cadeira, é absolutamente incongruente que um outro réu venha se sentar lá, né? Então, assim, embora seja inédito e embora não haja uma norma legal explícita, o que o Supremo fez foi interpretar de maneira orgânica a Constituição e achar uma solução que juridicamente faz todo sentido. Então não tem nada de ilegítimo nessa... Não é um jabuti. O Supremo fez o que ele tem que fazer, interpretou a Constituição e achou lá uma incompatibilidade entre a situação de Eduardo Cunha e a possibilidade dele sentar na cadeira de presidente, né? Uma última coisa que eu queria dizer é o seguinte, o PT agora vai usar o afastamento de Eduardo Cunha como arma para tentar anular o processo todo de impeachment. Assim, na prática, é muito difícil, faticamente, é muito difícil que isso passe. Por tudo aquilo que você já disse, né? Qual é a força que o PT hoje tem para pressionar dentro da Câmara ou qualquer coisa assim? Eu só queria observar que, mesmo do ponto de vista lógico, o argumento não funciona, certo? O Eduardo Cunha não era réu no Supremo quando ele deu início ao processo de impeachment. Ele se tornou réu no Supremo, eu anotei aqui, em março deste ano. Ele deu início ao processo de impeachment em dezembro do ano passado, certo? Essa ideia de que ele começou o processo de impeachment por vingança contra o Planalto, meu Deus, havia talvez duas dúzias de processos de pedidos de impeachment ali, certo? Então, a única coisa que o Eduardo Cunha fez foi ver se existia condição para aquele processo de impeachment ter tramitação. Foi só isso. O Eduardo Cunha não é o personagem-chave do impeachment. Não é. Ele foi o cara que abriu o processo. Mas depois disso, teve lá 2/3 da Câmara, e nem todas essas pessoas, você pode dizer que estão no bolso do Eduardo Cunha, longe disso. Longe disso. Longe disso, que quiseram abrir o processo de impeachment. Então, esse é um argumento tolo. Não vai colar, mas é importante dizer. Os protagonistas, é tolo. Os verdadeiros protagonistas foram os milhões, milhares de pessoas que saíram às ruas. Às ruas, exatamente. Certo? Muito bem, Graev, falamos bastante. Falamos bastante das duas coisas que... E imagino que a semana que vem vai ser tão cheia quanto foi essa. É a semana do adeus, né, Silvio? É a semana do tchau, querida, né? Os últimos dias de uma presidente. Não dá para dizer que são os últimos dias de um império, porque esse governo Dilma está mais com cara de... Né, não sei nem qual a palavra. Mandato de síndico, né? Por aí. Que qualquer outra coisa. Obrigado, Graev. Valeu, Silvio. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de semana e até mais.